Bom dia, amados irmãos que estão ligados pelo processo de audiovisual. Nós iremos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, nós não teremos muitos aqui no templo, somente em suas casas. Mas que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas e nos proporcionar o entendimento necessário da atividade que será desenvolvida nesta manhã. Para darmos início à nossa aula, eu gostaria de trazer para vocês, algumas reflexões quanto às aulas anteriores. Tá? Eu acredito que todos que acompanharam as aulas nos domingos anteriores se lembram do assunto que nós trabalhamos. A primeira aula nós trabalhamos dizendo que Jesus é o caminho. E eu gostaria que vocês pensassem nessa frase que nós iremos colocar agora para vocês verem. Não preciso me inquietar pelo caminho que devo seguir. Basta confiar em Jesus para guiar-me dia após dia. Muitos de nós, muitas vezes, nos passamos os nossos tempos preocupados quanto ao caminho que devemos seguir. Mas o Senhor diz que não devemos andar ansiosos, mas simplesmente confiar na sua ação, para que possamos, então, caminhar com Jesus dia após dia. É Ele que irá nos orientar, nos dar as diretrizes para o nosso caminhar. Porque se Ele é o caminho, nós devemos estar com Ele dia após dia. A segunda lição foi dizendo que Jesus é o exemplo. Mas como Jesus é o exemplo? Em que situação? A segunda frase nos diz o seguinte, que Jesus não fazia nada pela vontade própria, mas sim diante da vontade do Pai. Aqui nós colocamos uma questão. Se você estiver caminhando com Jesus, você, diante das atitudes a serem tomadas, você vai buscar orientação em Deus. Porque se Jesus era o exemplo, nós também devemos buscar fazer a vontade do Pai. Mas como nós vamos fazer a vontade do Pai? O que é preciso para que isso ocorra em nossas vidas? Foi o que se tratou-se na terceira aula dessa questão. A terceira aula nos leva a esse pensamento. Para ser servo de Deus, é preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Essa foi a aula dada pelo irmão Marcos Chicone. Porque se nós queremos caminhar no caminho de Jesus Cristo, se nós queremos estar diante da vontade do Pai, é preciso que sejamos moldável e permanecer na mão do Mestre. Um dos versículos usados pelo irmão Marcos Chicone foi que o oleiro, ao fazer o vaso, ele se quebra.
E o oleiro pega novamente o barro, a massa, e ele vai fazer uma nova figura, um novo vaso. Por quê? Porque o barro é moldável. E ele age de acordo com o artesão que estará fazendo. E assim é a nossa vida. Ela tem que ser moldável de acordo com a vontade do Pai. Diante dessas 3 situações que colocamos para vocês agora, qual é o tema desta manhã? E o que nos leva a refletir na lição de hoje, diante dessas 3 situações levantadas? A lição de hoje nos diz que Deus age por meio de seus servos. Ou seja, Deus age por meio da minha vida e da sua vida. É por isso que esse título nos leva a compreender que Deus nos convida a envolver-se com Ele. Mas como envolver-se com Ele? O que Jesus nos coloca em relação a essa relação nossa com Ele? Para esse envolvimento, não é? Essa simbiose com Deus, é preciso compreendermos que, para trabalharmos na obra do Senhor, nós temos que fazer ajustes profundos em nossas vidas. E aqui vai uma alerta para nós, para mim. Paulo, no seu livro de Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, ele nos coloca um alerta quanto a essa posição. Vou ler para vocês o que está em 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, sem esse posicionamento de cada um de nós, nós não poderemos caminhar com o Senhor. Porque a primeira parte do versículo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Para caminharmos com o Senhor, compreendermos que é necessário estarmos diante da vontade do Pai e permitir que o Senhor nos molde, é preciso sermos uma nova criatura. Tudo o que passou em nossas vidas, aquilo que nós éramos antes de tornar uma nova criatura, tem que estar para trás. Nós não podemos, de hipótese alguma, trabalhar com o Senhor sem que isso ocorra. E esse ajuste, irmãos, que nós precisamos fazer em nossas vidas é fundamental para estabelecermos um relacionamento com Deus. Pois é através dessa comunhão íntima que iremos ter com o nosso Senhor é que estaremos prontos para trilhar o caminho que devemos seguir e sabermos o que o Senhor pretende fazer através de nós. Para que possamos pensar nessa questão de
o que o Senhor pretende através de nós, eu gostaria que vocês ouvissem uma parte dessa música, para vocês refletirem um pouquinho sobre essa questão do Senhor usar-nos. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deu para perceber nesse trecho dessa música 5 passos necessários para a nossa vida, para sermos usados como servos. O primeiro passo que o Senhor nos coloca é que Ele está sondando os nossos corações. E como estão os nossos corações? Para que o Senhor possa trabalhar em nós. O segundo passo, para que o Senhor possa agir através de nós, a música nos mostrou que é preciso sermos quebrantados por Ele. Porque, irmãos, se nós não compreendermos realmente qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito como servos do Senhor, nós não estaremos prontos para sermos transformados por Ele. É o que a música nos mostra. Nós precisamos ser transformados. É por isso que a música diz: transforma-me. É preciso nós sermos como o diamante que é encontrado na forma bruta na natureza. E após ele ser lapidado, ele ser transformado, ele se transforma numa pedra tão linda, a qual é admirado por todos que a veem. Mas o Senhor nos coloca também que é preciso haver em nós uma renúncia, para que então aqueles que estão vendo-nos de fora
possam ver somente ao Senhor em nossas vidas. E nós estamos prontos, irmãos, para permitir que o Senhor sonde-nos. Nós estamos preparados para ser quebrantados pelo Espírito Santo, para que através desse quebrantamento nós sejamos transformados, que haja uma renúncia no nosso modo de viver, e só então, após esses 4 passos, é que o Senhor diz que Ele vai nos usar. É preciso nós compreendermos realmente o significado dessa frase da aula de hoje. Deus age por meio de seus servos. Nós temos a alegria, o prazer de sermos usados pelo Senhor. Mas Ele exige, Ele quer de nós uma transformação por completo. E essa transformação que o Senhor coloca-nos é uma transformação interna, que exige de nós um comprometimento. E o Senhor é um Deus ciumento. Ele nos quer por completo. Não quer uma parte só. Ele não quer uma coisa fracionada. Ele quer 100%. E, irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus, nós temos exemplos de grandes servos, através dos quais Deus agiu, a partir de um relacionamento muito íntimo com Ele. E que esses servos tiveram que fazer um ajuste profundo nos seus viveres, na sua forma de se portar, de agir, no seu relacionamento com Deus. É exatamente porque Deus trabalha e age próximo a nós. É por isso que é um relacionamento íntimo e contínuo do nosso Deus. É um relacionamento de amor, de aproximação. Eu acho bonito quando nós lemos a história de um servo do Senhor, e que o Senhor diz que falava com ele, como um amigo. E estava próximo a ele. Mas pensem que, para que esse relacionamento seja realmente profundo, é preciso um ajuste total no nosso viver. E esse personagem que eu acabei de citar foi Moisés. O chamamento dele para o seu ministério foi um exemplo de como Deus trabalha. De como Deus trabalha no nosso viver. Deus tomou a iniciativa de ir até Moisés, para que, a partir disso, Moisés se envolvesse na obra. E acredito que todos vocês conhecem a história de Moisés e sabem como Moisés relutou
em envolver-se na missão que o Senhor estava colocando. E vejo que na situação em que Moisés estava, e diante dos percalços que ele iria enfrentar, Moisés ali talvez tenha duvidado da ação de Deus, não de si mesmo. E muitos de nós, talvez, irmãos, diante das adversidades que temos passado, ou que tenhamos que passar, a minha pergunta aqui é: você também duvida da ação de Deus em sua vida? Deus, irmãos, para nos usar como servos, Ele não aceita que nós tenhamos dúvidas em nossos corações. E uma coisa é gostosa, é prazerosa em saber que o Senhor, ao nos colocar-nos numa missão, sabe o que Ele faz? Em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, Ele nos diz exatamente isso, para nos acalmarmos com relação à missão que Ele tem para nós. Vejam que Ele diz: com certeza o Senhor não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos. Por isso que quando o Senhor convocou Moisés para agir através dele, o Senhor mostrou todo o seu plano. Não deixou de revelar nada para Moisés. Ele disse como iria agir, revelou as dificuldades que iria passar, mas disse também: eu estarei convosco em todos os momentos. É isso que nos conforta. O Senhor vai agir através de nós, mas Ele não vai esconder nada de nós durante todo o nosso percurso, o percorrer do nosso caminho. É por isso que uma das frases lá na frente é dizendo o seguinte, que confie e não precisa se inquietar pelo caminho, basta se colocar diante da vontade do Senhor, e Ele irá nos conduzir dia após dia. E foi isso que Ele fez com Moisés. Se vocês leem os livros de Êxodo, Deuteronômio, vocês vão perceber que passo a passo de Moisés, o Senhor estava presente ali. E aí você vem e possa talvez até vir e pensar, mas naquele tempo, no Antigo Testamento, era uma coisa. E agora? Nós temos a palavra do Senhor, porque ela existe para nos revelar, para nos ajudar e compreendermos os caminhos que Deus tem para nós. E somente através da leitura da palavra do Senhor é que você
que nós poderemos começar a agir, permitindo com que Deus nos instrumentalize, nos haja como instrumento em suas mãos. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Mas também é muito prazeroso permitir que o Senhor trabalhe em nosso viver. Muitas vezes, irmãos, o chamamento de Deus, o convite de Deus para que Ele permita agir através de nós, nos leva, muitas vezes, a uma crise de fé, uma crise de ação, porque muitas vezes não sabemos o que fazer diante daquilo que vem à nossa frente. E eu gosto de lembrar-me de Moisés, quando ele olha para trás e vê o exército do faraó vindo contra o povo hebreu, e à sua frente o grande mar vermelho. E o Senhor simplesmente disse a Moisés: não tema, eu estou contigo, haja. E o que Moisés disse? Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firme e verás que o Senhor fará hoje mesmo para nos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais o tornareis a ver. Naquele momento, Moisés teve uma crise de fé. O que eu vou fazer agora? O exército do faraó atrás de mim e o mar vermelho à minha frente. Mas o Senhor disse: é preciso que você haja agora e confie. E Moisés levantou o cajado, tocou o mar ali, e o mar se abriu. Sabem por quê, irmãos? Porque o Senhor já havia sondado o coração de Moisés. Ali na sarça ardente ele já tinha sido quebrantado. Ele havia sofrido uma profunda transformação na mão do Senhor. E se ele estava ali naquele momento, é porque ele falou: Senhor, eu renuncio à minha vontade para fazer a tua vontade. E usa-me, Senhor, como teu servo. São esses momentos, irmãos, lendo a palavra do Senhor, que ela irá nos revelar e nos ajudar a compreendermos o quanto é preciso fazermos reajustes em nossas vidas para sermos servos moldáveis na mão do nosso Senhor. Isso requer de nós realmente uma transformação. É por isso que eu disse para vocês que o Senhor não quer nossas vidas fracionadas. Ele quer nossas vidas por completo.
Sabem por quê? Porque se nós deixarmos um pedacinho fracionado de nossa vida, onde o Senhor não irá agir, aquilo lá, aquele pedacinho, vai se transformar num câncer que gradativamente irá tomando parte por parte do nosso viver. E quando menos sentirmos aquele pedacinho fracionado que achávamos que não tinha, que não teria significado algum, poderá tirar-nos a nossa comunhão com o Senhor. À medida que Moisés obedecia a Deus, Deus realizava, por meio dele, aquilo que sozinho ele não seria capaz de fazer. Aproveite esses dias em que nós estaremos em casa para ler a história de Moisés. E você vai compreender como Deus transformou e agiu na vida de Moisés. E você vai compreender que a obediência ao Senhor é um fator essencial na questão de ajuste em nossa vida. Pois sem a obediência àquilo que o Senhor quer, será impossível trabalharmos com o Senhor, nos ajuntarmos a Ele, termos uma comunhão íntima com o Senhor. Essa comunhão que tanto o Senhor anseia e que muitos de nós relutam em ter. Porque se nós tivermos essa comunhão íntima com o Senhor, ela nos traz exatamente aquilo que muitos de nós relutam em ter, que é a renúncia de nossas vontades, do nosso viver. Precisamos compreender, irmãos, 3 pontos importantes em nossas vidas, que eram comuns na vida dos grandes personagens da Bíblia, por meio dos quais Deus operou. Quais seriam esses 3 pontos que precisamos compreender, precisamos ajustar em nossas vidas para que possamos realmente sermos servos usados por Deus? O primeiro ponto é exatamente esse aí. Quando Deus falou, esses grandes personagens da Bíblia, os quais muitos de nós ficamos até com inveja de como eles eram, de como eles agiam. É porque quando Deus falava, esses servos sabiam que era Ele. E vocês sabem por quê eles sabiam que era Deus? Exatamente pela vivência, por se colocar nas mãos de Deus.
O segundo ponto importante para compreendermos é que eles sabiam o que Deus estava dizendo. Isaías, quando foi convocado pelo Senhor, ele simplesmente disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele já sabia com quem ele estava falando, porque ele tinha uma vida colocada nas mãos do Senhor. E quando Isaías disse essas palavras, é porque ele já tinha em sua vida, no seu coração, o terceiro ponto. Ele sabia o que fazer em resposta a Deus. É por isso que ele já disse de imediato: Senhor, envia-me a mim. Ou também como Josué disse: vocês eu não sei o que irão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já tinha experimentado todo o processo de quebrantamento, já tinha passado todo o processo de ser sondado pelo Senhor, já tinha passado pelo processo de transformação, já tinha passado pelo processo de renúncia. Ele se permitiu que o Senhor pudesse agir através dele. E então, irmãos, quando Josué passou por todos esses 4 processos, o Senhor o usou como um grande líder para o povo hebreu. E conduziu esse povo em todas as situações. Sabem, muitas das vezes eu fico a me perguntar, e eu disse para vocês na primeira aula, e trouxe um slide que mostrava uma biblioteca. E disse para vocês o seguinte, que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós usamos textos da palavra do Senhor, como eu também uso, como você também. Mas será que nós estamos usando todo esse conhecimento, irmãos, para fazermos realmente o que Deus espera de nós? Eu sei, e acredito que você também sabe, esse último fator aí. Sabia o que fazer em resposta a Deus. Nós realmente, irmãos, no pleno século XX, nós sabemos o que fazer em resposta ao convite do Senhor para as nossas vidas. Sabem, como Moisés, todos os personagens encontrados, irmãos, nas narrativas bíblicas, eram pessoas comuns, igual a mim e a você. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17,
Ele diz que eram homens com as mesmas paixões. Isso significa que os grandes servos da narrativa bíblica, como Moisés, Josué e tantos outros, Jeremias, Isaías, Daniel, foram pessoas que permitiram um relacionamento profundo com Deus. E que foi a atuação de Deus que os tornaram em pessoas extraordinárias. Será que eu e você também queremos, irmãos, ser uma pessoa extraordinária na mão do Senhor? Porque para sermos pessoas extraordinárias nas mãos do nosso Senhor, é preciso permitir que o Senhor haja em nosso viver, que Ele nos transforme. E muitos de nós, talvez, fiquemos preocupados quando o Senhor sonda os nossos corações. Porque talvez Ele vai encontrar lá no fundo dos nossos corações algo que nós não gostaríamos que Ele visse. Lembre-se que nós não seremos, irmãos, servos usados pelo Senhor, se nós realmente não permitirmos um relacionamento íntimo com Deus, para que Ele venha nos usar de forma extraordinária. Sabem os 3 pontos que você está vendo ali na tela? Nos mostra exatamente essa verdade. De que esses homens extraordinários precisaram de ajustes em suas vidas para tornarem-se servos moldáveis à disposição de Deus. E ser moldável, irmãos, é preciso que nós compreendamos essas mensagens que nós iremos colocar agora para você ver. Eu apresento a vocês agora 3 pontos para que você possa realmente ser um servo do Senhor. Nós, irmãos, compreendemos a posição de servo de Deus nessa questão. Eu me lembro de um servo que o Senhor incumbiu. Ele tinha uma missão. E disse para ele: vá a esse local e pregue a esse povo
a minha palavra. Que servo era esse? Eu gostaria que você aí no chat aí, colocasse quem é esse personagem. Sabem? Pois é. Ele era um servo do Senhor. Mas no momento ali, ele achou que poderia se esquecer de quem era. E o que ele fez? O Senhor mandou ele ir para a esquerda. Mas esse servo disse, não é por esse caminho que eu vou. E o Senhor colocou sobre esse servo a sua mão. E diz, olha, você vai fazer aquilo que eu lhe incumbi. Isso significa, irmãos, que como servos, muitas das vezes o Senhor precisa puxar nossas orelhas e nos mostrar que, como Jesus, não agiu conforme as suas próprias iniciativas, mas conforme a vontade do Pai. O segundo ponto é esse. Até que ponto estamos prontos para os ajustes? Lembrem-se que para os ajustes, nós precisamos renunciar-nos. Precisamos sofrer transformações. O terceiro ponto ali. Ser moldável afronta a sua personalidade. Vocês já ouviram dizer pessoas que dizem assim, eu sou assim, eu nasci desse jeito. A minha personalidade é essa. E você vai ter que me engolir desse jeito. Mas não é assim que o Senhor quer o seu servo. A nossa personalidade, a forma de agir, deve ser da forma como Deus quer. Jonas foi assim. Jonas foi colocado para o Senhor numa missão, e ele diz assim, não, o Senhor não compreende nada. Eu vou fazer do meu jeito, porque é o melhor. E o Senhor mostrou para Jonas que a melhor forma era aquilo que ele estava determinado. Ele disse para Jonas, como nós lemos em Amós. Ele revelou, ele disse para Jonas, olha Jonas, você vai para Nínive, e ali você vai pregar o meu evangelho, a minha palavra para aquele povo. O ser moldável, naquele momento, afrontou a personalidade e o querer de Jonas. E ele voltou, porque o Senhor mostrou para ele qual era a missão que lhe estava reservada. Irmãos, para finalizar a lição de hoje, eu gostaria que vocês lembrem-se da passagem em que diz que nós somos homens comuns, passivos às paixões, como os grandes servos do Senhor, do passado. E agora também do presente.
mas eles se colocaram-se diante do Senhor para serem usados pelo nosso Senhor Jesus. Para finalizar, eu gostaria de deixar que você ouvisse mais um pouquinho da canção que vocês ouviram e que pudessem pensar sobre o tema da lição de hoje, sobre Deus age por meio de seus servos. Ouçamos um pouquinho mais a música, só um pouco. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor quer usar você em qualquer lugar, quer seja aqui, quer seja próximo à sua casa, no seu trabalho, num ponto de ônibus. O Senhor quer usar você. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Do seu coração. Que o Senhor possa usar-nos no seu trabalho. Vamos orar? Eu vou pedir para que a Sandra venha até aqui para orar. Ela ia fazer uma parte, mas não deu certo. Mas ela vai orar aqui para nós. Ela vai com muita vergonha. Mas antes dela orar, ela vai falar assim: eu sou como Elias. Aí ela vai fazer uma oração fervorosa. Eu não sou como Elias, não. Sou muito fraca.
Senhor Deus e Pai, Tu que sondas o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, nos conhece, Senhor, mesmo antes de sermos formados nos ventres de nossas mães. Toma-nos, Senhor Deus, em Tuas mãos. Transforma o nosso viver, Senhor. Faça de nós, Senhor Deus, aquilo que Tu quiseres. Deus, que nós possamos ter uma vida bordada pelo Senhor. Nós possamos ser vaso de honra na Tua obra, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a cada servo Teu, que eles possam Te buscar, que eles possam estar sendo moldados por Ti. É em nome de Jesus que eu Te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe e que vocês possam voltar ao nosso canal do YouTube às 19 horas para o culto de louvor. Que Deus os abençoe e que tenham uma semana abençoada por Deus.